Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao 4º episódio do nosso RevitaCast. E hoje a gente vai mergulhar no oceano que poucas pessoas fazem, mas que faz toda a diferença. É a ciência que faz com que o nosso consultório se concretize e muda vidas. A gente tá aqui com uma pessoa muito especial que vai fazer sentido e vai explicar pra gente o que é que acontece, por que é importante a gente suplementar, o que é que faz a diferença. Às vezes eu já recebo em meu consultório vários pacientes que chegam: doutor, eu já usei o shampoo Y, o shampoo Z, eu já comprei a vitamina B, já tomei tudo e meu cabelo continua caindo. A minha caspa não melhora. Sabe por quê? Porque você é um ser individual que precisa de um protocolo individual. E hoje eu estou com alguém que concretiza tudo isso. Elcione Santos, ela que é a responsável, a mente por trás da Selecta e que faz com que todo esse tratamento personalizado aconteça, não só na Revitalize, mas em várias e várias clínicas e consultórios. Seja muito bem-vinda, Elcione, ao nosso RevitaCast. Ai, doutora, obrigada. É um prazer estar aqui, né? Ter recebido o convite, para mim foi uma honra. Foi muito legal, de fato, a gente poder dedicar um tempinho para estar falando um pouco, esclarecendo um pouco o que tem por trás disso, o que é uma suplementação e o que ela pode fazer, não só no cabelo, mas assim no corpo e na vida das pessoas, né? Isso. Na verdade, suplementar, equilibrar a pessoa, muda a vida, né? Porque às vezes uma alopécia, uma caspa, um cabelo não muito bonito, não é só um cabelo não muito bonito, não é só uma alopécia, é aquele, às vezes, o estado que a pessoa está, né? E mudar isso, muda às vezes a vida da pessoa. E isso é muito importante, o seu papel é fundamental nisso. E para mim é uma honra participar. É uma honra nossa, né? Ter você conosco. Porque assim, a gente vê o nome da farmácia, mas a gente não sabe quem é a mulher que está por trás do jaleco, por trás dessa empresa, né? Além de empreendedora, mãe. Você é alguém que, quando chegar à noite, vai tirar o jaleco e vai virar mulher, né? É verdade. Mas antes é um ser. Eu queria que você falasse pra gente quem é essa mulher por trás do jaleco. Eita, olha que pergunta difícil. Então, eu acho que se eu fosse me definir, gostaria muito que minha definição fosse assim, mãe. Era uma coisa que eu almejava muito. Mas, pra mim, mãe é uma consequência da vida, sabe? Se a gente perguntar assim, Elcione por Elcione, é uma mulher com muitas faces, muitas facetas, onde a gente precisa desempenhar um papel diferente em cada local e que eu procuro fazer o melhor que eu posso dentro das condições que eu tenho. Já me cobrei muito, já me estressei muito. Hoje em dia eu tento ser o melhor no que eu posso ser. Então, todo dia eu tento fazer melhor do que eu fiz ontem e ser uma pessoa melhor. Tentar conciliar isso tudo, farmacêutica, empreendedora, mãe, esposa, né? Sim. Então, isso tudo é que leva a ser a Elcione que eu sou. Gostaria muito, como eu falei, de ser essa mulher, essa super-heroína, mas não, na verdade, é como se fosse assim, vestir uma roupa e tentar ser cada partezinha da forma que é. Eu acho engraçado porque eu tenho um ritual para poder sair de casa. Eu sempre faço, todos os dias, a mesma coisa. Sim. E eu lembro que há um tempo atrás, bem atrás, quando eu comecei, né, minha carreira, eu fiz um curso e ele disse isso, que era importante você ter um ritual para você conseguir, na sua cabeça, mentalizar e sair, né, daquela faceta de mãe, de esposa e começar a estar ali na sua profissional. Então, na hora que eu chego na minha empresa ou nas empresas que eu trabalhei, num caminho, eu tenho um ritual, eu faço sempre a mesma coisa, todos os dias, da mesma forma, que é como realmente colocar como se fosse uma fantasia, colocar uma armadura para poder conseguir enfrentar aquele dia a dia. É mais ou menos isso. Isso é maravilhoso, né? É. Porque por mais que você vista a armadura, dentro da armadura existe um corpo, existe um ser único e exclusivo, né? Sim. Eu acho que isso você emana. Você é uma pessoa que, assim, se eu fosse escrever você, eu dizia a palavra verdade. Porque você não omite o que você é, o seu olho, a sua expressão, né? Quem tiver um detalhezinho já verdade, te sente já por trás da armadura, né? E eu acho que é isso que também da gente firmar uma parceria, né? A gente já vai fazer um ano e pouco, né? E a tua verdade, a tua transparência de até assim,
de assumir, né? Dizer assim, eu tô aqui, eu quero o melhor. Eu acho isso fantástico e você comprovou pra mim em vários momentos. É verdade, né, doutora? Assim, a gente teve uma trajetóriazinha já, a gente já se conhece há um tempo. E que bom que a gente pôde se encontrar, né? Pra trocar experiências, assim, que não só sou eu que ensino, mas eu aprendo muito. Eu lembro que uma das primeiras reuniões que a gente fez, pra mim, foi muito bom. Eu disse, poxa, eu aprendi tanta coisa hoje, porque, assim, nunca ninguém sabe de tudo, né? Não. E eu acho maravilhoso essa área da manipulação por isso, porque não é uma área estática. Você não faz a mesma coisa todos os dias. Todos os dias você tá descobrindo coisas novas, você nunca sabe tudo, você sempre tem que pesquisar, você sempre tá falando com uma pessoa que sabe um detalhe diferente. E como você acaba visitando muitas pessoas diferentes, você consegue ter informações e conseguir crescer como pessoa e profissional. E eu tive a sorte de lhe conhecer e estar contribuindo com isso, viu? Isso aí, a gente está construindo. E é isso que a gente vê as pessoas de forma individual, né? Eu acho que é o grande diferencial de quando você faz uma formulação, né? Quando a gente começou falando sobre o seguinte, das fórmulas prontas, das fórmulas genéricas. E uma coisa que a Selecta, que eu sei que a sua alma também está ali, é essa individualidade. Você se preocupa com os mínimos detalhes da entrega, né? De fazer a diferença, né? A gente teve antes a minoxidil, não sei o que, e você olhou e disse, não, é possível fazer isso. Eu achei fascinante, porque é um compromisso em entregar resultado, né? Sim. Eu adoro a manipulação, não é de hoje, né? Faz muitos anos que eu atuo na área de manipulação. Eu atuo na área de manipulação há quase 20 anos. Não, há 20 anos. Na manipulação há 20 anos. Então, assim, foi a área que eu me apaixonei. E o que eu acho incrível na manipulação é para poder você fazer. Imagina você fazer um medicamento especial para aquela pessoa. Então, é um medicamento tão especial, tão único, que no rótulo dele o que vem na frente é o seu nome. Então, não é o nome daquela forma, não, é o nome da pessoa. Você, naquele rótulo, é a pessoa mais importante, né? No rótulo lá da Selecta, quando a gente foi construir, eu fiz questão de que na hora que você pega o pote, a primeira coisa que você vê é o nome do paciente. A composição tá lá do lado, mas o nome dele é o que está na frente, porque aquela medicação, a parte mais especial daquela medicação é levar a cura, a suplementação, a ajuda daquele paciente. Então, eu acho maravilhoso isso. É você fazer pequenas, únicas fórmulas para aquela pessoa e cada fórmula mudar, de alguma forma ou de outra, mudar aquela vida, mesmo que seja estética, porque às vezes a gente pensa assim que o paciente que quer por estética não é um paciente que quer com urgência, mas não é verdade. Não é. O paciente que quer por estética é o mais urgente. Porque a gente não sabe o que tem por trás daquilo ali. Isso. O paciente que quer emagrecer tem um porquê ele quer emagrecer. O paciente que está com alopécia tem tanta coisa por trás daquilo ali, né? E você poder entregar uma fórmula especial que você sabe que no fim o resultado vai ser aumentar a autoestima, vai ser aquela pessoa estar realmente, né, bem consigo mesmo. Isso faz diferença. E assim, e a diferença, né, por exemplo, que a gente pode explicar para o pessoal público, entre você ir lá na farmácia e comprar aquela fórmula pronta, não que não tenha sua, né, importância e seu resultado, lógico, e você ir numa farmácia de manipulação, você procurar um especialista que olhe você dessa forma, de ter o seu nome na frente do rótulo, né, de saber que aquilo é específico, que às vezes até a fórmula é o que faz a diferença de você ir lá na internet. Aí vem aquele skin, né? Aquela fórmula mágica, o shampoo bomba, né? Que faz o cabelo crescer. E que a gente sabe que nenhum shampoo faz. É um conjunto, né? É um conjunto. Que vai depender, porque assim, cada paciente, a inflamação dele é dele. É dele. Vamos supor, o corpo, a sinalização pode ser até um padrão, sim, mas a forma que ele reage, sim, né, sim, é totalmente diferente, né? E a gente teve experiência, por exemplo, a gente tem um paciente com psoríase, uma certa inflamação, sim, que precisaria, né, que você falasse a questão da vitamina D, a diferença, às vezes a gente precisa que ela seja sublingual, sim, né, que tá ligado com a questão da desbiose, que é uma coisa, eu acho que tem um protocolo de vocês aí que é fantástico, que a gente bateu nisso, que parece que foi a cola. Foi, e essa paciente, assim, ela tinha uma dificuldade
da pastilha sublingual, vocês desenvolveram outra situação para que ela aderisse, mandaram para casa dela e não cobraram por isso. Eu achei isso, assim, um compromisso. Que faz a diferença. Explica pra gente a diferença, às vezes, de você, por exemplo, ter escolhas, né? De que seja gelatinosa, porque tem que ser em tal cápsula. Eu acho tão interessante você pontuar pra gente. Sim, vamos explicar um pouquinho. Dentro da farmácia, né, eu vou começar um pouquinho antes ali, dizendo que a primeira farmácia que existiu no mundo foi uma farmácia de manipulação, né? Então, era antigamente, as antigas boticas que existia, que fazia aquele medicamento, você ia lá atrás, né? Sim. E iam fazer, que era o botica, né? Que não era farmacêutico nem na época, que ele fazia aquele remédiozinho com fitoativos lá, meio que empírico, porque sabia que aquelas plantas serviam para isso, então fazia individual para aquela pessoa. Aí, depois, começou a surgir a indústria farmacêutica, que o que é que ele fez? Ele foi começar a fazer uma escala grande, escalonou aquilo que a farmácia de manipulação faz para uma pessoa, escalonou. Então, o que é que a indústria faz? Eu vou dar um exemplo de dipirona. A gente sabe que uma dose padrão de dipirona é de 500 miligramas. Sim. Então, ele sabe que a maioria da população vai tomar de 500 miligramas ou de 1 grama. Então, ele faz em larga escala de 500 miligramas e de 1 grama, porque ele sabe que vai atender a maioria da população. Um genérico, né? É uma coisa que ele consegue fazer em larga escala para atender. E aí começa a diferença da manipulação, porque a gente consegue fazer um medicamento de acordo com a necessidade de cada um, né? Que às vezes é até o exemplo que você deu, assim, sobre as vias de administração, que é que a gente tem das formas farmacêuticas. Por que é diferente? Né? Porque a gente pode fazer de forma diferente. Aí eu vou dar um exemplo de uma vitamina, a vitamina B12. A vitamina B12 a gente pode manipular ela em cápsula, a gente pode manipular ela em gotas, a gente pode manipular em xarope, a gente pode botar numa goma, a gente pode botar no comprimido sublingual. Só que às vezes se esquece que as vias de administração de uma vitamina, de um mineral ou até de um fármaco normal, isso vai fazer uma diferença enorme na eficácia e na absorção. Sim. Então, se você, por exemplo, pegar e administrar oralmente uma vitamina B12, né, na formativa de metilcobalamina ou não, em cápsula, ela vai ter uma absorção totalmente diferente de colocá-la em um comprimido sublingual. Né? Então, no comprimido sublingual, eu vou estar garantindo que a absorção seja bem melhor do que numa cápsula, porque eu não vou contar que aquele paciente não tem nenhum tipo de desbiose, porque se ele tiver desbiose, a vitamina B12 dele não vai ser absorvida. Então, quando você vai no mercado da indústria, você vai ter vitamina B12, eu acredito que até tem o sublingual, mas a dose é sempre aquela mesma. Então, eu consigo, na manipulação, toda manipulação tem esse poder de poder fazer a dose que você precisa, né? Você vai atender aquilo ali desde a criança, desde pequena até uma pessoa mais adulta. E o mais peculiar é, por exemplo, com o que aconteceu com a sua própria cliente, Sim. que é porque ela tinha uma peculiaridade no comprimido sublingual e a gente conseguiu desenvolver uma base somente para atender ela. Porque ela não gostava que ele tinha meio mentolado, então a gente tirou o mentol, acrescentou outra coisa, um saborzinho, para ela conseguir fazer, né? Porque na Selecta a gente trabalha, de fato, com comprimido sublingual, não é pastilha, que pastilha é uma coisa grande, maior, você passa um tempo chupando, não é. A gente trabalha com comprimido, com pó sob pressão. Então, é pó comprimido. Comprimido é isso mesmo, é pó pressionado. Então, a gente trabalha dessa forma. Então, é um comprimido pequenininho que a gente consegue, assim, atingir e a gente consegue, como é que eu posso dizer? A gente atender Sim. cada peculiaridade de cada um. E faz toda a diferença, Total. Né? Porque, assim, se a gente vai no universo da internet, né? Então, tá tudo ali. É só selecionar, B12 é bom, coisinha que 10 é bom. Mas tudo é bom. Né? Mas será que esse tudo é bom para mim? Isso. Será que esse tudo é bom? Eu vou absorver, né? Isso é que é a necessidade de ter um profissional competente com experiência na área. Isso, Sim. assim, isso é primordial para qualquer coisa, sabe? Seja até do que é mais
mais complexo de se cuidar, até da coisa mais simples na parte da estética. A gente tem que ter muito cuidado com qual profissional está indo, se ela tem competência para poder estar ali, se ela sabe realmente falar. Então, assim, se ela sabe transmitir para o paciente aquela confiança, porque daí é que vem o resultado. Tanto é que eu tenho certeza, a gente trocando figurinha, se ela falando aqui no seu consultório lá, todo mundo dizendo, meu cabelo está crescendo e está ótimo, olha, a medicação fez diferença. Mas, assim, a manipulação não existe sem um profissional por trás, prescritor, sabe? Sim. Sem a pessoa que tem um conhecimento. E claro que eu tô ali para ajudar, pra gente pensar junto, com o conhecimento que eu tenho, pra gente poder fazer um protocolo excelente para cada um dos pacientes. Mas sem um profissional que se dedica para isso, que tá ali para estudar, que todos os dias ganha tempo ali estudando para aquilo ali, para poder atender cada um de forma individual. Isso é muito importante. E isso é que vai fazer com que venha o resultado. Isso é que vai fazer dizer assim, olha, foi ótimo o resultado, foi diferente dos que já tinha antes, fez lá e realmente teve. Eu fiquei tão feliz naquele dia. Eu disse assim, olha, foi ótimo o resultado, assim, teve realmente um resultado que a gente não tinha tido antes. Eu fiquei muito feliz, porque assim, você saber que aquilo ali estamos no caminho certo, a gente vai conseguir chegar ali, né? Pode falar. Não, assim, né? O detalhe foi assim, a gente vê o resultado, né? E a satisfação do paciente, assim, não, eu sei que eu tô tomando algo que tá funcionando, porque eu me senti melhor, eu tô há 3 dias tomando, e eu já me sinto com mais ânimo, com mais disposição. Sim. Isso fez uma diferença, e tem feito nos pacientes, né? E é bom quando a gente recebe esse feedback, né? E uma coisa que, assim, que valida muito, que é uma das minhas maiores preocupações, porque, assim, o cabelo, ele é um marcador biológico, né? Só porque ele é um marcador biológico, porque o corpo prioriza sempre o que são os órgãos vitais. Sim. Então, entre dar vitamina A, C e B12 para um coração, para um fígado, aqui ele se sobrar, né, é que ele vai entregar. E aí a gente vai acessar aquelas fórmulas prontas que tem lá na farmácia. Eu digo que assim, é uma gota no oceano, na terra seca, a florzinha já começa a surgir, mas ela não vai ter uma sustentabilidade, né? E se a gente não corrigir o básico, e aí eu queria que você explicasse essa questão, por exemplo, que a gente sempre pede nas fórmulas, né, a questão do sequelado, que é para poder sobrar, e você magistralmente faz isso. Explica para o pessoal, assim, o que é isso, né? Sim. E essa diferença que o manipulado faz, né? Sim. Que aí a cápsula, por exemplo, a gente usa muito a vitamina D, né? Junto com a K, né? Sim. E isso você faz dessa forma que o paciente toma. Eu senti resultado e antes eu já tomava aquela da farmácia, agora, né? Essa questão do sequelado, de sobrar realmente pro cabelo. Isso é bem interessante, assim. Cada uma substância, ela tem peculiaridades, né? Às vezes, até na indústria, aí a gente pergunta muito assim, vou entrar até numa área que não é nem uma discussão, mas para a gente entender. Sim. Por que um de marca? Eu tomei um medicamento de marca, farmácia comercial, e tomei um genérico, teve ação igual, mas eu tomei o similar e não teve. Que não é nem um de marca, nem um genérico, é o terceiro. Não teve aquela mesma ação. Mas não é... Vou dar o exemplo do dipirona de novo. Sim. Mas não é dipirona? Não tá de 500 miligramas? Tá. Mas tem uma diferença grande que às vezes você não percebe. Às vezes não, você não percebe. Quem tá em casa não vai perceber. Vai saber. É o excipiente. E o que é excipiente? Excipiente é como se fosse... vou dar um exemplo, como se fosse algodão, que vai encher aquela cápsula. Você vai ter aquela quantidade da vitamina, da dipirona, que a gente tá falando da dipirona ali, e para poder preencher aquela cápsula, porque às vezes a quantidade de dipirona não é suficiente para encher a cápsula, a gente vai colocar um negócio dentro. Porque senão, como é que a gente vai garantir que cada cápsula vai ter aquela quantidade? Sim. Então, a gente coloca dentro dela um negócio chamado de excipiente. Então esse excipiente um algodão, não vai servir de nada, só vai servir para estar ali, para preencher a cápsula. Não. Ele vai servir também para conservar aquele meu ativo e para favorecer a absorção. Então, às vezes, você está com a vitamina D, está tomando e não está tendo a ação que deseja. Sua vitamina, você faz o exame, vitamina D não sobe. Faz o exame, vitamina D não sobe. Sim. Aí você pode se perguntar, poxa, será que eu estou tomando uma vitamina D? Será que tem a vitamina D ali? Será que eu estou tomando? Às vezes é uma coisa simples. É porque ela precisa de algo mais para poder ser absorvida. Então, se você botar qualquer recipiente ali, ela não vai ser absorvida. Então, ela precisa de algo mais. Ela precisa de um quezinho que tá carrinho ali, que entregue. Isso a gente consegue fazer, né? E consegue juntar, por exemplo, todas as vitaminas oleosas, colocar
em um complexo oleoso para que ela tenha uma absorção melhor. Então, isso faz uma grande diferença. E que, quando você olha na indústria, não tem, né? Você não tem uma apresentação assim, dessa forma, né? Você não tem uma que coloque todas juntas, todas as oleosas, e que você consiga ofertar para seu paciente e ele ter uma absorção e ter essa sobra para o cabelo. Aí, falando dos quelados agora. Quelados é outra parte, que são os minerais, né? Sim. E um mineral quelado nada mais é de que, vamos pensar que aqui a palma da mão é o magnésio. Sim. E aqui são os aminoácidos que estão atrás dele. Esses aminoácidos, eles vão servir para que o magnésio seja absorvido, porque o magnésio em forma natural, por exemplo, do cloreto, que só tem uma molécula de HCl junto, com o magnésio ele é absorvido quase nada, porque ele não consegue passar pelo intestino. Então, quando se quela esse mineral, quer lá e colocar esses aminoácidos, o aminoácido é altamente absorvido. Então, engana o organismo da gente e ele entra. Só que tem um detalhe, se você não corrigir isso, você vai entregar muito menos magnésio Sim. do que está na prescrição, que é o que a senhora falou. Então, quando a gente coloca um magnésio de 500 miligramas, eu não estou pegando lá o magnésio quelado, 500 miligramas de magnésio quelado, não. Eu estou pegando 500 miligramas do magnésio. Então, a gente faz um fator de correção em cima para que seja realmente entregue aquela quantidade para poder sobrar para as áreas onde precisa. A unha, o cabelo. Pode notar que quem está cuidando de cabelo, a unha cresce. É uma coisa, a pele melhora. Sim. Porque está tudo relacionado, né? Os órgãos vitais, ele pega e o que sobra é para ali. Então, normalmente, quando você vê uma pessoa que está com alopécia, ela está com a pele mais seca também, ela está com a unha se quebrando, né? E eu acho bem interessante, e a senhora pode me dizer isso com mais maestria do que eu, que na maioria das vezes não é apenas uma queda de cabelo. Não. Não é? São mais de 200 fatores que determinam a queda capilar, né? Aí é o estresse ou é a falta de vitamina, né? Mas ninguém nunca diz, é a falta de mineral, é que eu estou cheia de parasita, né? Ninguém vai dizer. Parasita, fungos, né? Por isso que na nossa consulta a gente usa a luz de UD para ver se tem fungos. E fungo é uma coisa... resiste. Fungo, E às vezes a gente só pensa no fungo no couro cabeludo, né? A gente só não pensa que esse fungo pode estar no intestino, né? Até a senhora falou do protocolo 6R, que um deles é a retirada, né? Que é a retirada da desparasitação, onde essa desparasitação é feita não só com os parasitas normais, mas também com fungo, porque ele está lá presente no intestino e aí ele causa desbiose, aí você não consegue absorver as coisas, você cansa de tomar vitamina. Eu tomo vitamina e não melhoro nunca, mas você está toda parasitada. Aí você pode pensar, mas a parasitação é coisa do passado, né? Porque antigamente... É coisa de vó. É coisa de vó. Aí via aquele menino com aquela barriga grande. Mas é porque as coisas mudam. E por incrível que pareça, os parasitas evoluem. E causa queda de cabelo. Porque não necessariamente precisa ser um ascaris lombrigoides que deixa a barriga grande e distendida, né? A gente tem tantos parasitas que podem estar ali. Então, hoje que a gente tá numa era onde tem um que muito é comida saudável, né? A gente tá saindo da era fast food, indo para uma era, eu vejo os jovens muito mais preocupados com a estética, com o emagrecimento, com comer saudável. Quem come saudável come legumes, frutas e verduras. E que às vezes são cruas. E que nem sempre a gente come na nossa casa, onde tem um protocolo de higienização. Ou às vezes nem tem muito bem feito por conta da correria, né? Da pressa, mas que nem sempre é lá. Então, por mais que a gente tente na minha casa, eu faço, eu coloco vinagre, eu deixo lá, não sei o que. Mas no alface, por exemplo, você retirar, vou dizer um exemplo, uma giardia de um alface é muito difícil. Então, acontece normalmente de se ter um parasita em uma pessoa e isso impedir que ela tenha as absorções normais e tal, e que eu fico brincando que é meio assim, na minha cabeça é como se a gente fosse fantoche e os parasitas que comandassem, porque se você tiver muito parasitado, até comer mais doce você vai querer comer. É porque o alimento do fungo, do parasita, se é açúcar. Fungo. Aí você acha, meu Deus, é porque eu sou fraca, eu quero comer doce, né?
É meio que como se eles tomassem conta e você tinha que fazer a vontade deles. Que pra poder eles não passar fome, né? Justamente. E conseguir estar ali e sobreviver. Então, assim, isso é uma coisa hoje em dia tão fácil de desparasitar, né? É uma coisa tão fácil, tão simples. E só uma coisa que eu vou dizer, uma dica que eu acho bem interessante. E quando for desparasitar, lembrar do cachorrinho, do gatinho que tem em casa, que não adianta desparasitar. Ah, não, eu vou fazer meu tratamento capilar, eu vou fazer meu tratamento para emagrecer, seja qual for o tratamento. Vou começar me desparasitando porque... vou me limpar, né? Porque, né, o profissional me indicou e falou que isso era o melhor caminho para eu seguir. Aí eu tomo. Aí na minha casa tem o marido, tem filho, tem um cachorrinho e tem um gatinho. Aí eu tomo, o filho não toma, o marido não toma, o gatinho não toma e o cachorrinho não toma. Aí o que é que vai fazer comigo? Eu vou pegar tudo de novo. Ah, não, mas a gente vai dar a família. Aí vai dar a família, o pai e o filho, certo? E os animais não são da família, não? São da família. Então, quando fala desparasitar, tem que ser pra família, a família toda, tá incluindo o gatinho e o cachorrinho. E a gente deve fazer pelo menos o quê? Uma vez ao ano? Isso, pelo menos uma vez ao ano. E se for criança pequena, dependendo da idade, né, que aí o pediatra vai orientar, às vezes... a depender até 2 vezes. E é importante isso. Quando tem criança pequena, quando é a época dela tomar, a casa toda toma. Então, minha sobrinha tem uma filhinha e eu tenho um cachorrinho. Aí, desparasitou a Elis, desparasita a casa inteira. Até o meu cachorrinho vai no meio para desparasitar também. Por conta do contato, né? Porque ele também tem os parasitas, ele lambe chão, né? O cachorrinho lambe o chão, come ali a comidinha, fica cheirando em todo canto. Então, acaba que passa pra gente e a gente nem pensa nisso, né? Eu tinha visto uma vez assim, só pra te explicar pra pessoas, também tem aquela questão da fase da lua, que existe isso ou não? Então, eu procurei, porque eu fui atender uma paciente que ela tá com alopecia. Depois eu vou conversar sobre isso. E aí, ela me perguntou sobre isso. Comprovação científica não tem, né? Não tem. Mas, ela perguntou, mas se eu quiser, eu posso fazer na fase da lua? Faça na fase da lua, não tem problema nenhum. Agora, comprovação de fato, não tem. Mas, assim, eu acredito que realmente tem-se um ciclo, os parasitas têm um ciclo de vida normal, né? Mas pelo sim, pelo não, mal não vai fazer de tomar numa determinada lua. Agora, comprovação científica, não tem. Né? Diz que é pela questão do acasalamento, da proliferação, né? Isso, é da proliferação. Pelo sim, pelo não, vai tomar. Na dúvida, vamos tomar. Vamos tomar, porque às vezes não tem, né, comprovação. Ou até algum... É interessante isso. Não tem muito a ver, e tem, porque também causa alopecia, que é a perda de peso brusca, né? Sim. Com essa era do Monjaro, da dispartida, que tá super em alta, né? E que você vê que as pessoas perdem peso e aí a cabelo cai, né? Isso, não é assim dessa forma? E em relação a essa parte científica, do que se tem esclarecido, do que não se tem esclarecido, por isso que eu puxei isso. Pouco se sabe ainda dessa medicação, não é verdade? E que eu não acho que ela é um marco na ciência. Eu acho que ela dos análogos da GLP-1, ela veio para mudar mesmo a história da doença, a obesidade no mundo. Sim. Mas que tem poucos estudos, né? Então, não quer dizer... E tá aí, e tá servindo. A gente não sabe ainda muitos efeitos que vai ocasionar. As consequências a gente ainda não sabe. E não tá aí, então que custa tomar na lua certa? Qual é o problema de uma lua? Qual é o problema de uma lua? Mediante uma vacina que a gente toma com pouco estudo, que a gente tinha que tomar. Né? Então, assim... Um Monjaro que todo mundo tá tomando, então toma. Desparasitar. Não, na lua são não vai ter detalhes, problema. Né? É porque pela fase da lua é a fase de vida dos parasitas, dos fungos, né? Porque o que é o parasita, né? Aquele bichinho lá, invisível, né? Que vai ali inflamando. Que tem lá pequenininho. Que vai lá no intestino, na unha, né? As mulheres que sofrem muito, né? Com a recorrência da candidíase, né? E acham que... Mas muitas vezes é o acúmulo do fungo, né? Às vezes a nossa imunidade baixa, né? Que aí cai cabelo, cai tudo. Isso. E aí tá tudo dentro da gente. Tá. Só que a gente tem que equilibrar, né? O bonzinho tem que consumir. Aí quando a gente baixa a imunidade, não tem defesa, né? E aí a gente precisa tanto fortalecer. E é onde faz a diferença, né? Mas eu tenho que suplementar. Eu digo, a gente consegue hoje comer com tudo que precisa e na quantidade certa? Não consegue.
Então, por isso que a suplementação é o grande diferencial. Demais. Né? Só devo suplementar se eu estiver doente? Não. É pra não? É de uma forma que... Eu não sei, eu acredito que não é muita gente que saiba disso, mas se muita gente souber, que bom, né? Então, que a falta de vitamina causa depressão. Sim. Veja, então às vezes você tá com um processo depressivo, tá indo pro psiquiatra, já entrou lá no medicamento, que tem que tomar, Sim. né, de fato, mas quando você vai pedir a bateria de exame, tá com a vitamina B12 baixa. É isso Ajustou a vitamina B12, eita, eu tô tão bem, doutor, que eu acho que o medicamento que o senhor passou, que é lá, que é um medicamento controlado e tal, vai ser necessário desmamar. Mas vai ser desmamado porque você ajustou sua vitamina B12. Então, assim, hoje em dia já se sabe que vitamina e mineral não é mais blá, blá, blá de antigamente. Não. Isso é pessoas que são pessoas mais holísticas, pessoas... Não, isso não tem nada a ver, isso é ciência. Hoje, suplementação é ciência, né? Então, assim, você vê que o paciente emagreceu, vai ter a queda de cabelo. Você vê que a falta de suplementação causa desbiose. Sim. A falta de suplementação, de equilibrar o organismo, causa candidíase de repetição. E, às vezes, a candidíase não está nem necessariamente infestada na vagina, ela pode estar no intestino. E fazendo essa contaminação cruzada. Porque na nossa microbiota da vagina já tem a cândida, né? E aí acontece disfunção então tem a cândida, ela tá lá naquela quantidadezinha. Naquela quantidade, pra mim, é ideal. Ela tem que estar ali. E aí, de repente, eu tenho ela infestada no meu intestino. Então, eu vou, infesto, né, ali a parte vaginal e eu vou ter candidíase de repetição. Onde, se você tratar por um período maior para desinfestar o intestino, você vai ter uma eficácia boa, você podendo tomar. Outra coisa que, por exemplo, eu acho massa, é o cranberry. Sim. O cranberry, o suco de cranberry e o excesso de vitamina C, para quem tem tanto candidíase quanto cistite de repetição, é uma coisa ótima. É uma coisa simples. Simples, natural, né? Que você pode fazer e vai ajudar muito, muito, assim, de fato, você conseguir passar, né? Porque tem pessoas que o caso é grave, né? Bem assim, grave. E mexe com tudo, né? E aí, assim, está ligado ao cabelo? Lógico que tá, gente. Totalmente ligado. Porque isso sinaliza, assim, né? A gente falando o que é a microbiota. Vamos supor assim, é o nosso meio, é a nossa casa. É a casa do nosso corpo, né? A comunicação com tudo, né? Aí você coça aqui, aí mexe. E a pele é o maior órgão. E o couro cabeludo, gente, é pele. É pele. Cada pele, ela tem as suas características, né? E às vezes o cabelo tá gritando ali, é normal meu cabelo afinar? É normal mulher de 40. Não é normal. A gente não pode considerar que isso é normal. Pelo contrário, já são sinalizações metabólicas que o nosso corpo não tá bem. Porque tá saindo de onde deveria, que era para subir pro cabelo, e ele tá tentando equilibrar o corpo, né? E às vezes a gente é o quê? É o parasita. Aí a gente acha, não, mas é a falta de vitamina, né? E eu acho que além da falta de vitamina, uma coisa que você pontuou muito bem, quando você explicou a questão dos aminoácidos, né? Que vai... Os carrinhos, né? Eu sempre brinco. As garrinhas que tem que puxar, né? Aí eu vou dizer, mas a vitamina D eu já tô tomando não sei quantos não sei o quê, mas eu continuo me sentindo fraco. Eu continuo me sentindo disposto. Porque o carrinho não tá certo. Não colocou a vitamina K. Às vezes o carrinho que não tá certo. Às vezes tá lá a vitamina, mas ele não tem um carrinho para chegar onde ele precisa chegar, né? E às vezes assim, a gente vê hoje, cada vez mais, pacientes chegando se queixando disso. Essa semana mesmo eu tive uma paciente lá se queixando com alopécia e que ela não tinha nem percebido. Quando ela percebeu, o cabelo já estava bem mais, sabe, para trás assim. E quando você vai atrás, é muito mais do que uma queda de cabelo. Sim. Para poder equilibrar e aquilo ali. A queda é só um sintoma. Eu disse até assim, quando você melhorar essas coisas todas aqui, o cabelo vai crescer como consequência. Porque vem ali por trás, quando você olha um exame, uma vitamina D baixa de 20 e alguma coisa, a vitamina B12 de 200 e pouco. Então, quando você vê tudo baixo. E aí ali o cabelo vai gritar, vai dizer assim, eu não tô, né? Não, e não você tem chega como. num ponto muito que a gente queria conversar, que a gente sabe que nós temos
as medicações que a gente suplementa, né? Que coloca, né? Que ingere, que né, coloca embaixo da língua, enfim, com todas as estratégias para que sejam absorvidas, né? Isso. Que o grande X, assim, às vezes não é o que eu como, é o que eu absorvo. Exatamente. Né? Exatamente. E o que vai sobrar pro cabelo e pra minha unha, pra minha saúde. Mas você tá me mandando, doutora, comer aminoácido, comer proteína para melhorar meu cabelo, mas eu como tanta carne. Mas disso, a quantidade que você precisa de proteína por dia para poder chegar no cabelo, você vai ter que suplementar com whey, minha filha, porque não vai ter como. Não tem como, com né? Colágeno, não tem como chegar. Não dá como chegar. Né? Tem isso aí também, que assim, é esse conjunto. Se você não tiver esse olhar clínico, né? Você vai passar despercebido. Então, não adianta, sei lá na internet, ou então eu vou pegar minha amiga, tava com uma queda, aí foi lá na Selecta, fez essa fórmula, né? E vai lá e compra. Achando que vai servir. Achando que vai servir. Por que não serve, doutora? Por que não serve? Porque quando você compra um manipulado na Selecta, lembra que eu falei que no rótulo tem um nome de uma pessoa, que é a pessoa mais importante daquele medicamento. No nome do rótulo vai ter um nome assim, bem grande. Amiga. E amiga não é seu nome. Não. Então, aquilo ali foi elaborado para amiga, com as necessidades da amiga. Então, como eu não sou uma ovelha Dolly, né? Da igual a amiga, não tem como eu tomar igual e servir. Não, mas eu tomei e serviu. Ótimo, porque você estava com deficiências parecidas. Porém, até quando vai servir? Porque se, como bem a senhora falou, se eu estou numa terra seca, eu coloco uma gota de água, aquela sementinha que está ali vai começar a germinar com aquela gotinha, porque ela está desesperada atrás. Mas será que a quantidade que eu vou colocar, que está com o nome amiga, vai ser suficiente para mim? Será que não vai passar, porque a gente só fala da falta e o excesso? Sim. Eu gosto sempre de falar uma coisa. A diferença entre o que mata e o que cura é a dose. É só a dose. E a dose que a amiga precisa não é igual à dose que eu preciso. Pode ser que eu precise muito mais, mas pode ser que eu precise muito menos. Porque vitaminas e minerais em doses não direcionada para o que eu preciso, são maléficas também. Sim. Isso é muito importante dizer, né? Que, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Cálcio. Todo mundo precisa de cálcio. É uma coisa que está super em alta. Todo mundo falando é de climatério e menopausa. Em todo canto que você vai, nos congressos que eu fui, todo mundo fala nisso. Que causa alopécia também, que foi muito abordado sobre isso. Sobre a alteração na estrutura capilar. Aqui tá morto, não. Aqui esse afinamento é uma resposta metabólica. Existe uma comunicação celular aqui. Sim. Aqui é resposta de deficiência ou de excesso também. Exatamente. E aí você vê, por exemplo, o cálcio. E aí o excesso de cálcio ou nenhum excesso, você tá com uma osteopenia, você tá passando um processo de menopausa ou não, e aí você vai fazer seu exame e tá com arteriosclerose, que é o acúmulo de cálcio nas artérias. E aí como é que pode? Você tá tomando cálcio, mas você não tá tomando a vitamina K, que vai direcionar o cálcio pro lugar certo, que é o osso. Ou você tá suplementando o cálcio, igual a gente suplementava isso quando eu comecei lá atrás, há 23 anos, que era cálcio e vitamina D para problema ósseo. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia, para problema ósseo, é vitamina D e vitamina K. O cálcio você come na sua alimentação. Porque já se vê que o excesso de cálcio tem, além de poder, não quer dizer que vai ocasionar cálculo renal. Não é que cálcio é ruim, não. Cálcio é ótimo, uma mulher grávida tem que tomar o cálcio. Está informando. Precisa. Tem lá um ser que está puxando o seu. Mas, assim, a gente tem que ter cuidado. A quantidade que está tomando, será que é ideal? Porque o que cura pode matar. A diferença é a dose. É só a dose. É só a dose. E retornando pro caso que você estava falando da paciente que está com essa alopécia, né? Que né, tudo é alopécia, tudo que a gente fala assim, melhora isso aqui, o cabelo vai voltar. Sim. Só que assim, existe essa parte, existe outra parte que a gente também utiliza muito na farmácia, que a gente usa no nosso tratamento integrativo, do nosso método, que é o quê? Que é o uso tópico, né, desses ativos para acelerar, porque assim, mesmo que esse cabelo volte, que volta realmente equilibrando o corpo, né, mas para poder voltar a gente tem que corrigir a fábrica que sofreu o dano.
sim, né? sim. Né? E aí é onde vem a parte que hoje todo mundo se fala Sim. dos exossomos, Isso, né? Que é o PDRN, né? tudo. Não sei se você já ouviu a propaganda da pessoa que é assim, né? As células tronco, Isso, né? Que são produtos que vão entregar isso, né? Isso, fatores de crescimento. Tem até um nano agora que ele tem efeito drone. Ele Sim, tem eu trabalho. A gente trabalha com ele lá, né? É. Ele tem uma tecnologia, né? Ele é feito para que ele procure e encontre a célula que precisa dele. Sim. Né? Então, o tratamento tópico, ele é extremamente importante, principalmente na alopecia, seja qual for, né? Seja qual for a queda. Seja o tipo de queda, seja ele uma alopecia areata ou uma alopecia difuso, né? Enfim, um eflúvio telógeno, pode ser... O uso tópico faz uma diferença grande. Porque, vou dar o exemplo de uma coisa bem simples, que é um vasodilatador. Usar topicamente um vasodilatador. Então, se a gente pensar como um cabelo, como se fosse uma plantinha, e tem a raiz, né? O bulbo é a raizinha, e lá tá passando o caninho, que seria que tá trazendo os nutrientes. Eu suplementei, tô com os nutrientes tudo ali. Só que esse cano, ele tá bem fininho. Então, a quantidade de vitamina e mineral que vai sair desse cano para poder suplementar esse bulbo, né? Os fatores de crescimento, todos os cofatores, é pouco. Sim. A partir do momento que eu passo a nível local um vasodilatador, eu vou ter com que esse caninho ele fique bem mais espesso e eu consiga retirar uma quantidade bem maior para que o bulbo capilar precisa para poder ter ação, né? E hoje em dia, com essa era dos exossomos, então acho que a tecnologia nessa área só tende a evoluir. Porque é muita coisa assim, tem muitos ativos sendo estudados realmente com essa parte usando IA, usando essas inteligências, que foi como esse fator de crescimento no efeito drone, para poder entender daquele couro cabeludo ali, onde é que a célula que eu vou me ligar? É só aquela que precisa de mim. Então isso é espetacular. É maravilhoso, porque assim, o que, na verdade, assim, se a gente simplificar tudo isso, tá dentro do nosso corpo, né? O que é que a gente pensar como uma fábrica, né? Sim. O que é o cabelo, ele nasce da fábricazinha que se chama o folículo piloso, né? Isso. Que é a basezinha, gente, do cabelo, ali a matriz. Então, dentro dessa basezinha, ele tem exossomos, ele tem os fatores de crescimento, tá tudo ali dentro. Só que, com ações do meu próprio corpo, de deficiências, ou então a carga, uma liberação de estresse, que a gente tem lá o cortisol, o que acontece? Ela vai ficar meio deturpada, é como que no tijolinho que forma, né? E o que é exossomos? É aquela vesícula, aquela pelezinha, é os tijolinhos. É os tijolinhos, né? Que a maior parte do nosso cabelo é queratina, né? Sim. Pra formar queratina, precisa de B12, precisa de vitamina D, né? Então, digamos que aquele tijolinho tá ali rompido, né? Mas eu já tenho. Então, o exossomo, ele vai suprir, se ele for bem entendido que é necessário. Sim. Mas não adianta, por exemplo, tá lá os tijolinhos, tá cheio de erva daninha, os fungos, né? Aí, para mim poder colar o tijolinho de volta, eu tenho que retirar esses fungos para fazer a conexão. Então, eu posso ter uma tecnologia maravilhosa que funciona. Né? Mas se aquele meu terreno não tá adubado, o que aconteceu? Eu joguei ouro, gastou dinheiro e fui embora. Né? Eu atendi uma paciente onde foi muito interessante, né? Ela fez um protocolo, teve uma boa resposta, mas acontece que a boa resposta foi embora após que acabou o tratamento. Mas eu usei isso, usei tal. Mas a inflamação dela estava tão crônica que aí o fator de crescimento não vai resolver a inflamação. Ele vai sustentar enquanto tá usando. Depois que tirou, ele vai embora, né? Eu abri o canal, né? Aí vem o famoso minoxidil, né? Que aí eu acho que é importante. Eu acho que o tópico, ele é associado com o que a gente tá falando, que é corrigir as ervas daninhas, ele vai ser eficaz. E ele vai perdurar porque ele vai estar corrigindo. Isso. E ele é o que vasodilata. Ele só faz isso. Ele só faz aumentar o caninho e deixar ele mais grosso, mais nada. Sim. E o que vai passar no caninho? Se não suplementar com o que precisa, vitamina e mineral, não vai adiantar de nada. Não vai adiantar, né? Não então, vai. É por isso que, assim, para a fábrica voltar a funcionar, eu tenho que corrigir o erro da fábrica e entregar o que o corpo precisa, né? E às vezes a pessoa, né, tá tão ligada em resolver aquele problema. Vou dar o exemplo de alopecia areata. Sim. Eu conversando uma vez com o dermato, e aí eu dizendo que
Eu tenho pessoas próximas que sofrem de alopecia areata e que eu consigo reverter. Aí tem ciclos? Tem ciclos. Vai e volta, porque nunca, uma vez desenvolvido, vai se ter para sempre, vai e volta. E aí, a gente conversando sobre esse assunto, ela disse assim, e volta, você consegue uma regressão total? Eu digo, consigo. Porque às vezes a gente tá preocupado para colocar ali coisa para crescer. Vamos botar somente coisa para crescer, porque é feio, não é? Na alopecia areata é feio. A alopecia areata é aquela que fica as bolinhas, né? Pode no homem, pode dar na barba, pode dar no cabelo da mulher, do homem. Fica umas bolinhas mesmo. É bem interessante, porque é bem circular, né? E aí, às vezes, você tá tão ansioso pra... Você quer tanto cabelo resultado que você esquece de tirar as ervas daninhas. Você já ataca ali... querendo que cresça. Aí você alimenta ela. Às vezes. Às vezes. Porque não é todos os casos que você tem, né? Mas às vezes um paciente que tem junto uma dermatite seborreica e tal. Então aí a gente sabe que ali tem erva daninha. Então, se não tratar a retirada de fungo antes, o cabelo não vai crescer. E muitas vezes a erva daninha não tá nem no couro cabeludo, né? Ela tá no intestino. Que não tá deixando absorver o que você precisa para poder levar para ali, né? E ela é uma coisa que das alopécias, eu acho que a areata, que pode ser até total, né? Que eu já vi até casos de total. Eu acho que é a que mais autoestima, sabe? Tanto de mulher como do homem. É a que mais maltrata a autoestima, eu acho. Que toda vez que eu pego um paciente assim, eu vejo que é um paciente que tá, assim, emocionalmente frágil, bem frágil. Porque e não tem idade, né? Não tem idade. Pode ser novo, pode ser velho, pode ser meia idade, pode ser qualquer um. Qualquer um pode sofrer, né? E um fato interessante de você fazer a exonatricoscopia, muitas vezes nem sempre a areata, ela vai ser grandona. Às vezes você pode ter pequenininha difusa em várias áreas. Isso. E às vezes quando você olha, doutora, eu tô calvo. E não é uma calvície. É uma areata, né? São microareatas que vão deformando. Porque é diferente do eflúvio, que é o eflúvio telógico, que é aquele que é a queda de quando você tá na dieta. Sim. Né? Que você tem uma queda geral. Ele é bem diferente, porque ele dá pontuais, né? E agora, essa que eu achava que sempre dava, algum grande e pequeno. Eu não achava que dava sem você perceber, não. Interessante. Dá sim. Porque são as micro, né? Agora, com a evolução, elas são pequenininhas e são aqueles localizadas, né? Isso, são aqueles pontinhos redondos que se você não tratar... Quando a gente faz assim, a gente abre, né, a linha do nosso... E às vezes, muitas das mulheres daqui, nessa lateralidade, né? E que às vezes acontece também pelo uso do famoso mega hair. Sim, porque existe uma tração, né? Você imagina, um fiozinho fino desse, ele vai segurar um bocado, né? E aí existe, além da maior, existe a micro, que você vai perdendo nessa região. Volta, mas também pode ser que não volte se não tivesse com esse conjunto, né? E você vai resolver, porque também tem a dermato disse a mim que era, assim, a areata era uma das alopécias mais difíceis que ela achava de... Ela, se não é flúvio, normalmente consegue resultados espetaculares, mas na areata é uma coisa mais delicada de você conseguir um bom resultado, né? Mas às vezes, aí foi quando a gente conversou e que eu disse pra ela isso, que às vezes é que a gente esquece de tirar a erva daninha que tá ali, porque normalmente ela não vem sozinha. E existe um déficit muito... Todo paciente, se você analisar, ele sempre vai ter um déficit. Quem tem areata, dá problema com ferro e vitamina D. É um dos gatilhos que faz com que ela exploda, porque atua no sistema imune como um todo, né? E normalmente também nas mulheres aí vem também, tem o candidíase, né? Os parasitas, gente, que a gente tem aí eu tenho dermatite seborreica, que também é imune, né? Isso. Tá ligado à imunidade. E aí, quando começa um, normalmente vem o outro junto, né? Quando começa a dermatite, começa a psoríase também. Às vezes tá muito relacionado. Paciente com psoríase desenvolver alopecia areata. Sim. Já peguei vários. Como também a calvície, né? O padrão de calvície, né? O padrão daquela calvície, que é o afinamento, a perca, né, gente? E assim, também o uso do corticoide de longo prazo, que toma quem tem psoríase, né? Também causa. Toma ou bota, né? Eu brinco assim, as patologias, as doenças que afetam o couro cabeludo, a saúde do cabelo, né? Que, por isso que eu digo, é de dentro pra fora. Elas são irmãzinhas, elas nunca andam só. Sempre vai vir uma ou duas, aí às vezes você foca só naquela, esquece a demais. Aí quando você sair um pouquinho, que aí são aqueles fórmula mágica, aí volta tudo de novo, né? E uma coisa que, assim, eu ia esquecendo de comentar, mas aí falou
namonjado do emagrecimento, é que nessa era que as pessoas estão cuidando mais do corpo, Sim. também estão fazendo mais uso de anabolizantes. Isso é fato. E às vezes não de forma orientada, de forma com o médico, que ele sabe o que está fazendo, né? A concentração, né? A personalização concentração correta, na dose correta. Lembra que eu falei que a diferença do que mata do que cura é a dose. Mas Sim. às vezes a diferença de ter cabelo e não ter cabelo é a dose também. Com certeza. Né? Porque essa questão... Literalmente. Porque os anabolizantes... eles vão ocasionar queda capilar grave. Sim. Grave, seja no homem, seja na mulher, né? Que anabolizante por si só não é uma coisa ruim, desde que seja bem orientado, bem falado. Eu até tinha... Eu vou até confessar uma coisa. Confesse. Tinha até um preconceito em anabolizante. Aí eu fui esse ano na Consulfarma e eu fiz uma aula o dia inteiro só sobre isso. Eu saí de lá amando anabolizante. Porque, assim, você tem uma visão totalmente distorcida do que é. O problema é como é que ele está sendo usado, como é que os jovens estão usando, de forma discriminada, inibindo o eixo, homem que não pode ter mais filho porque está tomando muita testosterona. Então, é a forma errada de fazer. Anabolizante é bom até quando você cai, o ortopedista usa, você para reposição de músculo e de osso para uma recuperação mais rápida. Então, tem ação farmacológicas sabe, para anabolizante. E também tem ação estética. Não é que não possa ser usado esteticamente. Pode, mas a gente tem que ter a questão do profissional, né? Um médico para orientar, um profissional que entenda do assunto, para você não acabar com sua saúde em prol de um corpo, né? Acabar com seu cabelo em prol de um corpo. Porque você toma anabolizante e não toma um inibidor de aromatase e aí seu cabelo vai crescer. Vai cair muito. Vai cair muito. Você lembra uma coisa muito importante, né? Quando a gente fala de calvície, né? Sempre tem aquela questão assim, né? Testosterona, né? Progesterona da mulher, sim, o DHT, né? Vamos bloquear o DHT, porque é ele que derruba o cabelo. Gente, o DHT é um processo hormonal necessário para o folículo, porque ele também precisa. Então, não é só bloquear, é entender se é ele que está fazendo esse papel. Né? Muitas vezes é uma coisa que a gente nem... que voltou, né? Eu tô cheia de metais pesados, excesso de alumínio. Sim. Que também compõe o cabelo, o alumínio, o cobre, né? O enxofre. E eu tô com excesso desse metal pesado no meu corpo e vai derrubar o cabelo. Vai derrubar o cabelo. Então, se eu não fizer, né? Essa análise, né? Eu acho que um divisor de água, se fosse na minha formação, foi trabalhar a questão da ortomolecular, que é a ciência, né? Que o quê? Equilíbrio do corpo. E a gente não olha, né? É como assim, a gente olha aquela tabela periódica. Meu Deus, pra que eu estudei isso? Hoje eu digo, meu Deus, por que eu não estudei mais? Por que eu não estudei mais? Por exemplo, você falou aí do sintoma da B12, tem todo sintoma depressivo, né? Tem. E começa no intestino. A depressão começa no intestino. A calvície começa no intestino, né? Exatamente. Mas eu não vou olhar pra isso. É essencial. E, fecha, né? A gente não olha pra isso e aí vai dando toda a desordem. É uma coisa tão simples. Quando simplesmente você fazer os 3 R's de vocês, que são fantásticos. Eu sou apaixonada. E às vezes também, doutora, é assim, a falta da gente procurar profissionais capacitados que entendam que não é apenas assim... tô com queda de cabelo, eu vou lá passar isso aqui, porque é assim, é desse... Não, sabe? Que entenda de fato a melhor via de administração. Mas eu já dei tanto B12, não dá certo. Tentou na melhor forma farmacêutica, tentou na sublingual, tentou na dose correta para ele, tentou na formativa, porque assim, a vitamina B12 é a ciano, né? Mas tem a metil, que já é a formativa, que não vai depender do seu organismo, tem a enzima de conversão. Então, hoje, toda vez que eu vou fazer alguma prescrição, ou que eu tô ali na frente, ou que eu vou fazer uma visita, eu sempre falo metilcobalamina, para poder ser a formativa, para o corpo nem precisar passar por isso, né? O corpo já tá lá na formativa, então, às vezes, às vezes o profissional que não quer, às vezes, estudar um pouco, porque estudar dá trabalho. Dá trabalho. Né? E aí chega num ponto muito importante, né? Que é, assim, a questão valores. Claro que a gente aqui não vai falar de valores, né? Sim. Mas a gente fala de entendimento, né? A gente sabe que um suplemento de qualidade que vai entregar e fazer, ele tem um custo. Porque o ativo, né, não é tão simples. Eu sempre digo assim, doutora, o shampoo que a gente passa ou prescreve e aquele que eu tenho no mercado. Aí a gente pensa, vamos supor, há 5 anos atrás, a queratina era $800.
Onde é que a gente vai ter um shampoo que é 5, 15, 20 reais, que vai ter uma entrega... Ele tem assim, o pingo dela... Né? O líquido de shampoo tem 2 pingos de queratina. Tem o pingo. Aí eu vou dizer uma curiosidade agora. Pode eu falar. acredito que muita gente não sabe. Nos rótulos, na descrição dos rótulos, né, de shampoo, de condicionador e tudo, de cosmético de uma forma geral, ele não tem percentual, não tem a dose de cada um, diferente quando é um de uso oral. Sim. Note que um de uso oral, mesmo que seja uma suplementação, que daqui a pouco eu vou fazer um parênteses sobre preço, Sim. Né? Volta. Sempre tem lá a mineral, a vitamina e a dose que tem ali, né? Sim. A mineral, a vitamina e a dose. No shampoo não tem, né? No creme do rosto não tem. Exossomos. Aí eu vou dizer a vocês, pra vocês prestarem atenção, viu? No rótulo lá, os nomes que vêm primeiro é os que têm maior quantidade. Os que vêm por último A gota. é o que tem a gota. Aí quando você vai procurar lá o Exossomos, tá faltando 4 substâncias para poder terminar a relação das coisas. Ou seja, praticamente não tem. Não tem. Então, ele coloca que tem porque tem, mas é uma gota. É. Então, é a mesma premissa da diferença de um suplemento que você vai comprar pronto. Sim. Por quê? A suplementação pronta não é classificada como medicamento, ela é classificada como alimento. Sim. Então, aqueles suplementos que você compra lá na farmácia, eles são de vendas livre. É de venda livre porque ele é um alimento. Sim. É uma suplementação nutricional. Então, o que é feito? É feito um suplemento de A a Z, por exemplo, que tem no mercado, né? De A a Z. Tem tudo ali, eu fico olhando. Tem tudo, todo. E tem Tem, né? todos. Mas agora a dose é bem pequenininha. Mas por quê? Porque eles têm uma tabela que é a quantidade mínima necessária diária. Ele Sim. pega aquela tabela, quantidade mínima necessária nutricional, e faz aquilo ali. Aquilo ali é classificado como alimento. Então, para poder você fazer uma dose que seja suficiente para lhe suplementar com o que você precisa, você tem que tomar umas 4, 5 cápsulas. Aí você vai pegar um de A a Z, 4 ou 5 cápsulas, e vai manipular o mesmo. Agora eu quero que tome da mesma proporção, né? Tomar uma cápsula dele e vir tomar manipular na Selecta e dizer que tá tomando a mesma coisa. Tem que tomar 5 ou 6 cápsulas do outro. Pra dar a quantidade. E te dar uma na minha, uma manipulada lá. Aí vamos ver quem é que é mais barato. Eu garanto que o meu é mais barato. É. E tem um detalhe assim que você explicou mais à frente, que eu acho que também explica muito, né? Por exemplo, quando a gente faz o estudo, que né, a gente estuda muito, É. mas a gente analisa a questão do paciente, da absorção, né? Então a gente tem, como você falou, da B12. Eu tenho a B12, a metilglobalina, tem a outra, né? Sim. Mas eu tenho um veículo que vai conduzir ou outro veículo, né? Então, quando isso faz a diferença no preço. Totalmente. Eu queria que você explicasse bem isso, E a porque diferença no preço. em tal farmácia ficou, a sua tá mais, vamos supor, cara, né? Eu disse, cara, Eu lembro que a aqui. gente já discutiu uma vez isso. eu Justamente, expliquei, né? E quando Eu você... até falei da vitamina D, que eu até disse assim, eu não acredito, e de verdade eu não acredito não. Eu tenho certeza que toda farmácia de manipulação bota a vitamina D lá. Porque o que não coloca é ter a expertise que eu tenho de 20 anos para colocar o recipiente correto para a vitamina D ser absorvida. Às vezes o que te Isso encarece tem custo. não é o ativo, é o recipiente. Vamos dizer, é o É carrinho. É o carrinho. É o carrinho que leva, É o né? carrinho E que essa leva. sua expertise, assim, de dizer, Cleo, se botar tal, a gente vai conseguir. Vai. E o paciente, às vezes, você não sabe que foi essa troca de conhecimento e informação que fez com que saiu, reduziu R$50, reduziu R$60 e você vai ter o resultado. De uma forma geral, sabe, doutora, na manipulação, ela tende a ser mais barata, sim, do que o industrializado. Sim. Desde que seja competição leal, Sim. tete a tete. Então, entre o medicamento comercial, a manipulação tende a ser mais barato, sim. Eu lhe digo tranquilamente, 80% dos casos. Medicamentos de uso contínuo, eu vou dar o exemplo do ativo, né? Não vou falar o nome. Da dapaglifosina, por exemplo. Você compra 4 meses comigo para poder comprar um na farmácia para um mês só. Então, eu sei que tem. E diferenças de preço entre manipulações, isso é uma coisa muito complexa, porque é muita coisa que é em jogo. É em jogo a experiência do profissional que está lá, é em jogo quanto tempo que ele levou para poder desenvolver aquilo. Eu vou dar um exemplo.
A base do comprimido sublingual lá, eu falei que a gente não compra, né? A gente faz nossa base de comprimido, que é um comprimido sob compressão. Isso se tem um tempo para você fazer. Para você desenvolver a estratégia. Ai, não, você né? tem uma matriz. Não tem nada a ver hoje a base que eu uso com a matriz que eu peguei lá no começo. Sim. Porque você vai desenvolvendo, você vai melhorando, você vai vendo que se colocar isso melhora, se colocar aquilo ali fica melhor. Então, isso tudo você tem um custo, né? De você, para poder entregar um melhor ali pro seu paciente. Você não entregar qualquer coisa, né? Então, você também tem, por exemplo, que eu gosto sempre de dizer lá, no diferencial na Selecta, tem farmacêutico lá, né? Eu tô lá, eu faço questão de o paciente tiver dúvida, eu faço questão lá de atendê-lo, eu faço questão de fazer, eu faço atendimento também, então, Sim. quando o paciente tá lá, às vezes nem sabe o que quer, ele tá lá e não sabe. Ele quer resolver o cansaço, né, mas não sabe do que é, então, a gente faz esse trabalho, e Sim. isso tem em si um custo, né, então, assim, a diferença entre o valor de uma e outra, às vezes está aí, né? Tem várias coisas por trás que não cabe, mas na maioria das vezes é isso. Porque vitamina D vai ter em todo canto, mas uma vitamina D que vai ter lá o recipiente correto que você vai tomar. E eu lhe garanto que se manipular lá comigo, com 3 meses, fizer o exame e não aumentou, eu vou lhe devolver o dinheiro. Eu garanto. Vitamina, metilcobalamina sublingual, 3 meses, não aumentou, eu devolvo o dinheiro. Isso é verdade, gente. Isso é realidade. Isso foi verdade. Tem um paciente que é um amigo, um grande amigo. Ele é meu cliente há uns 15 anos. E aí a vitamina B12 dele não aumentava. Aí eu disse assim, olha, vamos fazer o seguinte. O senhor vai comprar para 3 meses. É um senhor já. E o senhor vai fazer o exame daqui a 3 meses. A gente tem esse exame agora. E daqui a 3 meses a gente vai fazer de novo. Vamos ver se vai aumentar ou não. Com 3 meses, a vitamina dele deu 1000. E ele tomava injetável. Toda vez injetável, porque dizia que o oral não servia. É porque ele tem desbiose. Aí o oral não ia mesmo absorver. Aí começou o sublingual e deu correto. Então, assim, só não vai aumentar se não tomar. Aí, se deixar lá, é o que eu digo ao meu paciente, aí eu não posso fazer nada. É 80-20. Dos meus 20, eu garanto 100%. Isso, agora dos seus 80, você vai fazer... Vai pegar e botar na mão. Eu não tô com você. Você vai lavar o cabelo todo dia, você vai tomar suplementação, você vai fazer atividade física, né? É engraçado conjunto. Que ele... Aí hoje eu reclamo com ele, né? E quando ele vai lá, olha, eu disse, a dose que eu passei é só uma, mas hoje eu tomei 2 porque eu fico tão melhor. Eu digo, é só uma, viu? Essa pessoa já tá, mas pra mim funciona 1000. E é verdade, às vezes é bom pra certas pessoas que esteja um pouco mais alta, mas sempre lembrando que a diferença entre o que mata e o que cura é a dose. Então tem que ter bastante cuidado. É só vitamina D. Não é só vitamina D. Vitamina D em pacientes renais, doença familiar, crônica, de problema crônico, não pode tomar vitamina D de qualquer forma, entendeu? Então não dá pra você, vamos assistir nosso podcast, perceberam que precisa de... Aí, vamos lá já na farmácia amanhã comprar, gente, não é tem isso. Tem que pedir orientação, né? Procura uma farmácia séria, de preferência Selecta, claro. Que tem lá uma pessoa pra lhe atender, eu tenho um farmacêutico lá, eu falo assim, um farmacêutico pra chamar de seu, que vai estar lá, vai lhe orientar, vai fazer sua prescrição personalizada. E você vai conseguir ali atender aquilo ali. Agora, não é pra pegar discriminadamente, eu fui lá no ChatGPT, que o que eu recebo de receita de ChatGPT é incrível, né? Queda de cabelo. Aí quando eu mando ligar as meninas, não, a gente vai liberar, não. Porque quando pega uma coisa assim, tem que passar por mim pra ver se eu vou aceitar que seja minha prescrição ou não, né? Aí isso aqui a gente não vai fazer, não. Porque é uma forma genérica. Não tô dizendo que a IA não é inteligente, ela é muito inteligente. Mas... ele falou tudo que estava passando, foi feito exames, foi botado nela, ela é treinada, a IA, ela é treinada, a IA dele, o chat dele, é treinado para procurar em artigo científico? Não. E o detalhe, assim, acho que você falou, né, o que mata e cura é a dose. E eu complementaria assim, dizendo assim, o que mata e que cura é a dose e a pessoa que vai receber, né? Porque a gente é um ser individual. Não adianta a gente continuar. Os sintomas, gente, são comuns, né? Existem padrões. E até a intensidade desses padrões são diferenciados. Eu tenho, por exemplo, quando a gente pega um areata, ele pode ter a área toda. Eu vou ter as micros, como as micros, né? A gente vai ter as regiões.
Mas cada pessoa é única. Não dá, gente. Você é um ser único, individual. Como você quer um tratamento genérico, quer aquela coisa prática, Sim. que um IA vai lá e responde. Não tem como, né? Eu acho, sabe, que num futuro, e acho que não vai ser distante, a IA vai estar cada vez mais presente no dia a dia, Sim, e fazendo sim. coisas, sabe? E eu acho isso espetacular. Eu acho. Mas sabe o que eu fico muito tranquila com essa era de IA chegando? Eu que sou da era analógica, né? Eu sou da época que eu passei por tudo, né? Eu passei pela Revolução Industrial, né? A gente passou na era que não tinha nada, pra era que tinha tudo. Veja, a gente tá com IA, né? Então, mas uma coisa que eu tenho certeza absoluta, que eu já conversei isso com vários profissionais da área de saúde, nada vai substituir um tratamento personalizado Não. e um atendimento humanizado. Porque um IA sempre vai ser um IA. O IA nunca vai olhar no teu olho. Não. Né? O IA nunca vai Vai lhe distinguir dar um que... abraço, É. vai saber que o que você tá chorando não é porque você tá sentindo uma dor, é porque não é uma dor física, é uma dor emocional. Ela Sim. não consegue entender isso. E assim, ela nunca vai discriminar ou relatar aquilo que não está escrito nas palavras. Nas palavras, que é aquele que a gente começou falando, né? Que É. às vezes, né, no estudo, não tá no estudo. Mas tomar naquela lua não vai ter grandes E problemas, a máxima né? que eu acho que reina em todo profissional de saúde, que é isso, a clínica sempre vai ser soberana. Vai. E o que é a clínica? É o que eu sinto. É o que sente. Mas, como a senhora falou de padrão, acho que as IAs, ela vai aprender muito, sabe? Em relação Sim. de padrão, vai ter muitos hospitais muito cheios dela. Vai até ajudar a atende- gente vai, a raciocinar mais rápido, Mas né? sabe quem vai sair na frente? É aquele que tiver um tratamento individualizado e humanizado. Isso. Então, esse profissional na área de saúde, ele nunca vai ser descartado. Porque quem é que vai querer ser atendido por um robô? Ou quem é que vai querer ser atendido por um profissional que vai lhe enxergar muito além do que um cabelo? Vou fazer um caso que você me contou, né? Só para, assim, finalizar, assim, a essência do que é a Select e o seu trabalho, né? Quando você chegou com uma paciente com um monte de prescrição e você viu que ela não tinha condições financeiras Foi. para fazer, e isso mesmo Isso. me tocou, para fazer aquele Sim, protocolo foi. que ela precisava. Precisava. E você ali parou tudo, a gente Foi. ia até uma reunião para É resolver verdade. ganhos, e você parou e adaptou. Quando o IA vai fazer isso? Quando alguém que não olha para isso, né? Que aí hoje a gente tem uma parceria firmada, né? Que você valida meu método em Sim. todo o trabalho, mas por esse comprometimento, Sim. né? E não é assim, isso não é um caso isolado, mas acontece sempre. Eu visitei um profissional e disse assim, quando vem um paciente pra mim, ele vem porque tá com X. Aí diz assim, ó doutor, mas eu também tô assim, mas eu também tô assim, também tô assim. E às vezes eu faço uma receita muito extensa. Mas eu digo, ó, isso aqui é pra isso, é pra isso. Às vezes quando a receita toda vai lá olhar, é um valor que não dá pra fechar. Não dá, o paciente não vai ter condições de fazer aquilo. Nem da sequência, né? Não. Aí tá lá, eu como farmácia, pra na hora que chegar o paciente da doutora, ver que ele, às vezes, não fala pra senhora porque fica com vergonha. Não fala pro profissional que prescreveu, porque tá com vergonha de dizer assim, ó, não tenho condições de investir R$1.200 ou 900 numa receita dessa. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou perder o investimento que eu fiz, né? Já na consulta. E o que é que eu vou fazer? Então, isso acontece e a gente tem que ter a humanidade, que o IA nunca vai ter, de poder conversar e entender, dentre tudo que tem ali, o que é mais importante para ele naquele momento. Ó, vamos começar por aqui, vamos fazer esse, né? E não é às vezes porque o paciente quer assim, quer fazer um shampoo para uma coisa, aí quer fazer a cápsula para outra, para unha, e quer fazer não sei o que. Não, é entender, ó, quer cuidar primeiro de onde? Eu quero cuidar daqui. Então, vamos começar por aqui, faça esse primeiro, essa já vai ter um resultado. Então, próximo mês essa já vai conseguir fazer esse, porque isso acontece sempre, né? Porque Sim. às vezes, assim, o profissional, vocês que estão lá do outro lado, não tem esse acesso ao valor que a gente muito fala. Eu nunca fui num podcast para falar de valor. Isso eu achei tão interessante, sabe? Porque isso é uma coisa que eu me deparo todo dia. E às vezes o paciente, ele deixa de fazer o tratamento porque a receita não cabe no bolso dele. Justo. Então eu acho que tá na hora do profissional que tá lá Se do outro preocupar. lado, se preocupar com o bolso do seu paciente. Porque isso vai ser ruim, não é para uma empresa apenas, sabe? Vai ser ruim, porque ele não vai fechar na empresa porque não tem como. Mas vai ser ruim especialmente para ele, que não Porque vai não vai ter resultado, porque né? não vai tomar.
porque ele não pode aquilo ali. Então, se eu sei que tá bombando um ativo novo aí, que tá, né, todo faz mundo tudo, que faz, né, e que ele tem um preço X, mas eu sei que tem o outro, que pode ser que não seja lipossomado, que não seja, não sei como, mas que vai ter uma ação farmacológica sim. Similar, então, né? Ou até melhor que... Então vamos, né, vamos prescrever esse outro para tentar adaptar. E às vezes eu tenho um cuidado, que foi desse paciente, inclusive, eu ligo pro médico, eu mando mensagem pro médico. Eu mando mensagem quando eu vejo que a receita dele é muito maior do que eu vejo que aquele cliente. Não que eu olhe pro cliente e saiba. Não, porque ele chegou, né? Que não tem nada a ver. E não é só dar um desconto, é você entender que ali, e que com a sua expertise de farmacêutica, é onde que eu acho, o trabalho integrativo dos profissionais faz a diferença. Porque não tá a tricologista Genicléia, não tá a dermatologista que também é parceira, não, tá aquele paciente e a gente vai unir informação porque você tem um conhecimento dos ativos mais aprofundado que a gente. A gente tem a necessidade e tem isso, mas quando você chega lá só, isso, como você fala, Cléia, a gente vai botar isso aqui e vai resolver. Isso nada, que é maravilhoso, mas isso faz a mesma coisa, então vai lá e faz, é mais em custo-benefício. E isso não é uma premissa, porque não, foi a doutora que é tricologista, não, eu ligo pro médico também, sabe? Eu vejo quando, pode ser qualquer um profissional, quando eu vejo que ele prescreveu uma coisa e que o paciente que tá lá na minha frente, quando eu passei o preço para ele, o meu vendedor passou e viu lá que ele não vai fechar, porque ele não tem como fazer isso. E um adendo que eu gostaria de colocar é o seguinte, que você até explicasse a questão, por exemplo, minerais, vitaminas, elas precisam pelo menos 3 meses para que né? Porque aí não adianta, eu compro esse mês, aí para o mês eu não vou conseguir comprar. É verdade, tem que ser pelo mínimo 3 meses, veja, né? Nesse assunto, eu digo, perde todo mundo. Perde o profissional que prescreveu. Perde a farmácia e perde principalmente a pessoa mais importante, que é o paciente que a gente está cuidando. Porque ele não vai ter resolvida. Condições de 3 meses ficar naquilo ali. Então, eu prefiro, sabe? Às vezes manda mensagem para a senhora, já mandei. Não mandei? Já mandei para vários profissionais dizendo, aqui, esse aqui, o que a gente pode fazer assim? O que é que o senhor acha da gente colocar esse? Vamos, e aí eu converso com a pessoa que está na minha frente, olha, eu só liguei para ele pediu para fazer dessa forma, que fica melhor para a senhora, né? Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. E às vezes não é nem somente com valor, é também às vezes a forma farmacêutica. Já aconteceu um xarope para criança, a criança tem autismo e aí tentou dar o xarope para a criança, não teve como, porque o xarope era, na verdade, não chegou nem a dar. A gente sempre prova e o xarope era extremamente amargo. Existe algumas substâncias, né? Esse até é um ácido alfa-lipoico. Ele tem um gosto bem peculiar. E a criança não ia tomar, eu nem liberei. E ele disse assim, o xarope tá aqui, mostrei a mãe do paciente, né? E até ele tava na loja. Mas o gosto dele, eu vou pegar um pouquinho pra senhora provar. Não, né? Não dá, então vamos fazer como? Senão eu vou falar com o médico. Pra gente tentar, que ele já é uma criança que é autista, mas tem 12 anos. Sim. Pra gente ver se consegue separar o que tem um sabor ruim, pra gente colocar em cápsula e o restante a gente faz no xarope. Aí ele deixou e eu fiz isso pra ela. Ela ficou extremamente grata. Ele disse assim, se fosse qualquer outro canto, ninguém tava preocupado não. O médico prescreveu, vai embora. Tá aqui, xarope, veja aí como vai dar. Mas como é que eu vou fazer isso com criança? Aí, essa cliente vai ser minha... Pra sempre. Vai. E tem um paciente meu que aconteceu isso. A diferença. Ela não tomava nenhum tipo de cápsula. E precisaria até ser super legal. E vocês encontraram a solução. E a entrega e o resultado foi maravilhoso. Então, a gente sempre precisa casar a dor, o caminho com tudo, né? Realmente individualizado. É isso aí, doutora. Eu acho que, assim, foi fantástico, né? Eu queria agradecer a contribuição. Quantas coisas foram esclarecidas, né, gente? Desse universo, né? Então, não é só olhar na internet e escolher. Queda de cabelo não é o tônico que faz o cabelo crescer. Não é o tônico. Não é shampoo que para queda. Não é. É o conjunto e mais do que isso. É você sendo olhado como você. Né? Como um todo, né? E como um todo, que tudo se complementa, né? Até as profissões se complementam. A gente não tá aqui nesse mundo só, né? A gente tá para viver em comunidade. Ajudando o outro, né? Eu acredito muito nisso, que Deus coloca na gente dons. Cada um tem o seu, né? E se a gente se juntar para poder promover, né, a saúde para o paciente,
por qualquer motivo que seja, então a gente realmente vai fazer diferença aqui. Então a gente precisa fazer isso. A gente precisa não apenas olhar uma queda de cabelo. Mas é apenas uma queda de cabelo. Não. É frescura, meu cabelo nasce. Tem muita coisa atrás daquilo ali, né? Às vezes a gente se engana com internet, vendo um monte de coisa e esquece, às vezes, de procurar um profissional sério, competente, que sabe o que está fazendo, que tem uma parceria com a farmácia também, que também sabe o que está fazendo, para que a gente, no fim, consiga entregar o melhor para o paciente. Porque eu acho uma coisa muito interessante na senhora, que a senhora sempre é isso. Eu vou esperar o feedback dos meus pacientes. E quando a senhora falou que o feedback foi ótimo, eu fiquei muito feliz de fato. Então, a gente vê a preocupação do profissional ali, que tá além daquilo ali, é realmente... E ainda fiz a pesquisa de preço, eu tenho que ter todos os valores, que pra mim poder passar, eu quero saber valor. Foi verdade. Porque não adianta passar se ele não vai tomar, né? A gente tem que tentar casar, e algumas vezes, realmente, a gente tem que ir para aquele que vai entregar, e o valor nem sempre vai, porque é a qualidade. É a qualidade. Né? É aquilo que vai funcionar, né? E foi uma das coisas que, assim, eu passei acho que quase 3 anos para poder... fazer seu protocolo. Com farmácia, né, e tal, porque eu usava muito do Sul, que a gente já conhecia, que eu me formei tudo em Florianópolis, né, e eu resisti, aí eu recebia visita, não, eu já tenho, e aí foi essa veracidade sua, e eu queria que você falasse um momento, assim, que você conectou, que você deixou muito claro a missão aqui, né, da Select, que é realmente tratar o ser humano como ser humano, e que não é vender suplemento, medicação, não é vender né? É vender com resultado, em que momento você transformou essa missão de vida pra você? Como é? Qual foi o gatilho, assim, que você transformou essa missão? Que eu não apenas vendo, mas eu transformo vida através do meu trabalho. Ai, como foi que eu cheguei nessa missão? Foi que despertou, né? Porque antes eu soube que você era até militar. Eu tô muito orgulho disso, de ter sido militar, assim. Eu fui militar do Exército Brasileiro, assim. Na verdade, eu fiz faculdade sem nem entender o que era farmácia. Sim. Né? E aí passei com 17 anos, não sabia de nada. E aí terminei o curso, tava lá meio que perdida. E aí entrei na análise clínica, entrei no Exército, porque fiz análise clínica achando que era isso. Né? Achando que o que eu gostava era realmente estar lá na análise clínica. E aí passei 9 anos no Exército, sendo que desses 9 anos eu passei 3 anos de bancada. E eu vi que não era bem assim o que eu gostava. Não era você analisar as coisas. Esse não ter uma pessoa, esse não falar, esse trabalho muito você e os exames, sabe? Eu ficava triste. Então eu digo, e agora, né? E aí eu tive a oportunidade de ir para um setor no Exército também, dentro do laboratório, que era mais de gestão, sabe? E aí eu minha rotina era na gestão, só no plantão, que eu ia realmente lidar com os exames. Sim. E que isso foi maravilhoso, porque eu aprendi muito por conta dos exames, né? E aí, depois de sair, eu passei 9 anos no Exército, eu saí, e nesse tempo que eu estava no Exército, todo o tempo eu também estava na farmácia de manipulação. E aí, foi aí que eu vi que o que eu gosto é isso. O que eu gosto é mudar vidas, é tete a tete, é atender ali, é entender o que está precisando, é visitar o profissional, é entender o que o profissional está precisando, porque até na visita da Select é diferente. Normalmente, na visita, né, das farmácias se leva um protocolo, e na nossa visita a gente não leva, é ao contrário, a gente primeiro vai para o profissional, prescritor, entende o que ele está querendo, e a gente vê dentro daquilo ali que a gente já tem, como é que eu posso atender. Então a gente faz lá uma explanação sobre 6 R's, né? E aí a gente consegue trazer esse diferencial. Então eu acho que foi isso. Foi nessa caminhada e que eu vi que o que faz sentido realmente é a promoção de saúde dessa forma, né? Tentando mudar vidas com manipulado, que seja. Né? E com a exclusividade, né? Verdade. Que é a referência. Então, assim, gratidão por esse momento, por compartilhar tanto conhecimento. Eu acho que foram várias dicas maravilhosas, né? Que mesmo que não compre vai selecionar melhor o que comprar, como comprar, né? E como realmente, porque a escolha de mudar de vida é uma escolha individual. É individual. Né? Mas a gente tem parceiros, tem pessoas que estão junto, que vai pegar na mão, que vai fazer essas conexões. Sim. Né? O divino, a gente vai se conectando. Sim. E foi assim que a gente se conectou e tá dando tão super certo, porque a gente parte da mesma premissa, né? De fazer o bem, do propósito de entender que somos únicos
e que podemos caminhar juntos também, né? Verdade. Então, muito obrigado. Foi maravilhoso estar aqui. Então, não perca sábado, gente. Gratidão mesmo. E é isso, gente. Aqui no nosso RevitaCast, a gente desvenda a tricologia, desvenda as pessoas que constroem uma vida com mais saúde e bem-estar. Então...